Então elas vão compartilhar algumas áreas de suas vidas, seus desafios, as suas alegrias. Sabe por quê, irmã? Porque muitas vezes, eu não sei vocês, principalmente na era do clique, a gente acha que a vida da outra é perfeita, né? E às vezes são segundos, é um flash. Às vezes você vê lá, você está numa luta no casamento. Aí você vê lá a pastora lá e o pastor Léo dando um selinho, tirou uma foto e colocou lá. Ai, gente, eles são maravilhosos, eles não brigam, eles se amam. Não, irmãos, a gente entende que se amam, mas sabe? Então, nós estamos aqui para compartilhar com vocês as nossas alegrias e também as nossas lutas. Porque nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Então, essas mulheres, né? E vocês, muitas de vocês, são conselheiras e falar só o que é bom é legal. Só que não é a nossa humanidade. Não nos aproxima. Nos aproxima falar: Thelma, eu sei do seu desafio. Eu sei do seu cansaço. Eu sei da sua luta. Então, eu estou aqui. Eu quero ouvir de você. Por quê, irmãs? Porque fica muito mais fácil a caminhada. Então somos mulheres de governo, todas vocês são mulheres de governo, mas nós gostaríamos de ouvir um pouquinho delas, uma parte desse governo. Então eu gostaria de começar com a pastora Lau, perguntando a ela como é exercer, pastora, o governo como esposa. Graça e paz, irmãs. Nos dias de hoje é um desafio muito grande, porque nós esbarramos aí muito no que a pastora explicou pra gente no começo. Essa questão do feminismo, essa questão de que a mulher, ela tem que ser autossuficiente, né? E acho que hoje um dos maiores desafios é as mulheres entenderem, as mulheres no seu papel de esposa, é entender a autoridade que ela também tem dentro do lar. Foi dado tanto ao homem quanto à mulher essa autoridade. Só que essa autoridade, ela vem com funções diferentes. É uma parceria. E a questão da submissão é você ser submissa ao seu marido, no sentido de levar a sua casa a ser uma casa, um lar, a ser um lugar de adoração, a ser um lugar de acolhimento, a ser um lugar onde você é direcionada por Deus e as respostas que você dá dentro deste lar é vindo de Deus. É quando você entende que você precisa ser submissa ao Senhor, porque a nossa missão, ela é ser uma esposa idônea, porque é para isso que nós somos formadas e chamadas, né? E ser idônea é você abençoar, é você ajudar o seu marido na sua missão. Uma das maiores dificuldades que eu tive foi entender que eu dependia do marido. Foi a maior dificuldade para mim, principalmente que nós somos criadas às vezes trabalhando muito cedo, ter a independência financeira. Então, quando eu me deparei que eu não trabalhava e que eu precisava pedir as coisas para o meu marido, que eu precisava chegar, me dá um dinheiro para aquilo, me dá um dinheiro para isso, eu quero... Gente, como foi difícil isso. Então, primeiro eu entendi que eu tinha que ser submissa a Cristo, para eu entender quem eu era em Jesus e entender a importância do meu papel. E quando eu entendi que não é que o meu esposo era maior do que eu, na verdade nós somos uma equipe para governar a nossa casa, e a minha função dentro desse chamado, assim como a pastora tocou hoje, era exatamente ajudar o meu marido a ser um bom governador. Então, quando eu entendi que eu, como auxiliadora idônea, eu faço parte do governo do meu marido, eu proporciono para os meus filhos o conforto da minha casa, a paz na minha casa. Então eu estou entendendo que eu estou debaixo da autoridade de Deus. Então eu não consigo governar se eu não me sujeitar a Deus. Então, quando você entende, quando você consegue ter esse papel entende o seu papel de autoridade, que dentro dessa autoridade você exerce uma função importante, porque uma das coisas que eu vejo, pastor, e que eu
nesse tempo que a gente vem cuidando de casais, é às vezes as mulheres desmerecerem o papel que elas têm só porque elas ficam em casa. Irmão, seu papel de mãe é fundamental e ele é maravilhoso. Quem que faria com tanta maestria uma casa tão organizada, limpa, adornada como você? Ninguém faz isso. Deus te chamou para isso, para você gerar ambiente. E quando eu percebi que eu era uma geradora de ambiente, que eu era aquela que geraria um ambiente para o meu marido, que eu seria parceira dele, e que eu como auxiliadora, que é para aquilo que eu fui chamada, eu sou aquela que indica para o meu marido: olha, você está indo bem, você não está indo tão bem. De vez em quando a gente gosta de chamar a atenção do marido, né? Ai, meu marido fala assim: como é que foi a pregação hoje? Como é que eu me saio? E a gente se torna a crítica construtiva dos nossos maridos. Então, exercer o governo para mim foi quando eu entendi o meu papel ao lado do meu marido. E eu comecei a valorizar o meu chamado de esposa. E mediante a isso, você passeou um pouquinho sobre os desafios, que foi entender o seu papel. Foi difícil. E as suas alegrias? As alegrias para mim é a colheita. A alegria é a colheita. É quando o teu marido te elogia sem você pedir. É quando as pessoas olham para você e te entendem como referência, porque é sinal que você está executando muito bem o seu papel. É quando você olha para sua casa e vê o seu filho sendo submisso ao Senhor. É quando você vê a paz que você consegue executar dentro da tua casa. É uma paz sem Rivotril, sem estresse, mas é uma paz que Jesus coloca no nosso coração quando a gente entende que quando nós não somos capazes, Deus nos capacita. Então, a maior alegria de entender o governo e que ele está sendo bem executado é eu ver o meu marido crescer em Deus, é ver o meu filho crescendo em Deus e vendo o meu lar unido em Deus. Isso é a minha maior alegria. Glória a Deus. Luciane, como é exercer o governo também como esposa? Nós não vamos falar só sobre as esposas, tá? Calme aí as solteiras também. Mas a Luciane, ela tem muito de Deus para compartilhar sobre o governo dela também como esposa. Lu, compartilha com a gente aí. A graça e paz, irmãs. Amém. Irmãs, que ofício. Bom, o meu governo como esposa, no início do meu casamento, aliás, durante alguns anos, não foi nada fácil. Tive que aprender muito com Deus. Eu era uma pessoa muito independente também, como a pastora, né? E foi muito difícil eu processar isso. Saber que o sacerdote do meu lar era o meu esposo. E enquanto eu não aprendi isso, nós vivemos tempos muito difíceis, né? Tempos de muita falta de comunicação no lar. E isso, infelizmente, acaba refletindo na vida dos nossos filhos, né? Embora eu já conhecesse a palavra do Senhor, mas eu não seguia. E durante muitos anos, né? Eu buscava estratégia da Lu. Conhece a estratégia da Lu, gente? Eu vou fazer assim e agora vai dar certo. E a cada vez ficava pior o meu relacionamento, né? Talvez hoje vocês vejam eu com meu belo e maravilhoso esposo, o homem mais lindo dessa igreja. Desculpa aí, tá, irmãs? Pra mim. Talvez não consiga enxergar dessa forma, né? Pensa no negativo e positivo. Era a Lu e o Gilson, né? Nós éramos muito diferentes. Ainda temos, lógico, né, algumas diferenças, mas o Senhor, né, me deu, foi Deus que me deu sabedoria. E aí, quando eu entendi que a estratégia não vinha de mim, mas vinha da parte do Senhor, e quando eu comecei a buscar isso em Deus, aí eu comecei a viver o melhor, né? No meu relacionamento, no governo da minha casa, e comecei a ver o sacerdote da minha casa no meu esposo, né? O sacerdócio dele. E isso, irmãs, fez toda a diferença, né? No
meu casamento, na vida dos meus filhos, e hoje eu tenho uma netinha, e tem feito diferença na vida dela também. E não só de relacionamentos, né? Mas também no nosso ministério, né? Porque até então só eu exercia um ministério. E eu sei que o chamado não era só meu, né? O chamado primeiro vem dele, né? E o Senhor tem mostrado isso para ele. E durante muitos anos eu queria mostrar isso para ele, né? Mas quando eu aprendi a esperar no Senhor e buscar isso em Deus, eu lembro, só para encerrar essa perguntinha, que uma vez eu comecei a orar e pedir para Deus: Senhor, muda esse homem, Senhor. Senhor, faz, Pai, fala com ele, Senhor. Eu ia na igreja e ficava, né, Senhor, eu quero ouvir hoje uma palavra do Senhor, né, que você fale com ele, olhe do lado dele, né. E aí um dia eu fui nessa pegada aí e Deus falou assim: eu quero falar com você, porque quem tem que mudar é você. E aquilo veio muito forte dentro de mim. E eu comecei então a me avaliar diante de Deus e diante da esposa sábia que edifica a sua casa, né? E foi quando o Senhor foi me ensinando, né, a ser uma mulher sábia que edifica o seu lar. E hoje eu tenho meu esposo maravilhoso, lindo, né, ao meu lado como sacerdote da minha casa. Vocês duas já pensaram em desistir? Já, muitas vezes. Já. Desistir do casamento? Em meio a essas lutas. Sim, Já. cheguei a quase a me separar. E foi justamente nessa época que eu fui lá, Senhor, né, brigar com Deus, falar com ele, Pai, muda ele, Senhor. E Deus falou: mudar ele? Quem tem que mudar é você. Eu fiz essa pergunta porque tem épocas que parece que é insuportável. Não é a pessoa, é a situação, né? E não sei se já viram, o Claudio Vargas fala muito, né, muito sobre isso. Já teve vontade de esganar ela? Esganar não, mas matar sim. Matar, sim. Né? Então, às vezes, muitas vezes, a gente acha, isso é um engano de Satanás, que desistir é a melhor opção. Né? Desistir não é nem a melhor opção e nem a opção mais fácil, porque ficam resquícios, ficam dores, e dores difíceis de administrar, de ser curadas. Então, se Deus chamou para um governo, é que Ele se encarrega. Só que nós estamos atentas a ser essa mulher, a ser essa esposa, né? Quando a gente fala de submissão, não tem nada a ver de ser superior ao outro. Não, é de entender a missão e juntos, né? E pode ser um exemplo, um advogado e um motorista. Isso não quer dizer nada, mas eu entendo a missão da minha esposa e a minha esposa entende a missão, o chamado, o propósito. Não essa guerra, não essa troca, assim como foi lá no Éden. Adão não se responsabilizou, não cuidou do que tinha que cuidar. É fato que para nós sermos uma mulher submissa, nós precisamos de um homem que seja sacerdote também. Sim. Porque senão a gente quer engolir, mas não, nós estamos errados. Ainda que os homens não estejam exercendo esse sacerdócio no lar, o nosso papel é orar. O nosso papel é administrar, é com jeitinho, é aquilo que a pastora falou ontem, adoração em casa, oração em casa, pro marido que está meio que perdido, sem saber o que fazer, sem saber como administrar aquele lar. Vê em você uma mulher firme, ainda que você esteja com as suas emoções lá abaladas, mas em Deus você está firme, crendo na promessa. É difícil, tem situações que é difícil, você não está vendo. Quanto mais oro, parece que as coisas mais caminham ao contrário, né? Tem aquele ditado lá: quanto mais rezo, mais a sobração aparece. E tem épocas que é assim, parece que são brigas atrás de brigas, desavença atrás de desavença, é o negativo com o positivo. Às vezes fala: não, Deus, teve algum erro aí, porque não pode ser. Essa conta não está fechando. Não está fechando.
Parece que 2 mais 2 não é 4, né? Mas entender o tempo, entender que Deus uniu para um propósito. Deus tem cuidado de nós e na sua singularidade. Ai, mas meu marido, o discipulado, se vem com o discipulado com esse discurso, mano, ai, mas ele não é... E você? Ai, mas ele... E você? Quem é discipulado aí sabe. Então, não é sobre o outro. E com eles você é da mesma forma. Entendeu? Então, é no seu individual que Deus nos cuida para que nós possamos entender qual é o nosso papel como esposa, como mãe, como filha. Agora, Pastora, deixa eu claro, fiquem à vontade. Só colocar um adendo. Por que chegou uma... Não sei se é o que é uma situação de alguém. Por que uma vez eu até pensei em desistir? E não era nem por culpa dele, era eu mesma. Porque eu vi que o maior conflito... O Léo, ele sempre foi muito à frente. Né? Muito estudando, faculdade, não sei o quê. E eu achava que ficar em casa, eu ia ficando menor. Sim. Teve uma época que eu olhava para ele e eu achava ele muito grande. Essa questão, às vezes, da pessoa sair, estudar, trabalhar, e o fato de eu ficar em casa, o Satanás começou a colocar na minha cabeça que aquilo que eu fazia era insignificante, era pouco. Que, nossa, enquanto seu marido está crescendo, estudando, fazendo isso, fazendo aquilo, você está aí. Irmãs, isso uma época dentro da minha casa foi perturbador. Eu falei, não, peraí, tem coisa errada. E aí orando ao Senhor em espírito, e comecei a chorar aos pés do Senhor. Senhor, eu tenho que voltar a trabalhar, porque lavar, passar, cozinhar, isso não é vida. Eu me coloquei nessa posição, teve uma época. E foi muito doloroso para mim, porque foi uma briga interna. E eu queria desistir porque eu achava que eu não ia conseguir. Você não tinha valor. Eu não via valor naquilo, eu não via valor em lavar, passar e cozinhar. Aquela coisa assim, nossa, de novo, acordei, vou ter que lavar, passar e cozinhar. De novo, nossa, lá vou eu de novo, lavar, passar e cozinhar. Lá vou eu de novo, lavar, passar e cozinhar. E aí o inimigo começou a colocar na minha cabeça que era um papel inferior. Que aí cai, né, naquela coisa da Lu. Não, eu tenho valor, eu começo a ter valor. Então, às vezes a gente coloca uma insignificância onde Deus não colocou. Deus colocou valor na nossa vida, nós somos especiais. O nosso lar, eu acredito que é o maior ministério de uma mulher. É o maior ministério, ela conseguir, no meio do caos, lançar uma palavra de bênção, no meio da briga, separar e lançar uma palavra de vida, aonde a morte, ela chegar e falar, não, peraí, tem vida nessa casa, e essa vida sou eu, e o Senhor me colocou como governo desse lar. Então, o que nessa época quase me levou a desistir foi isso. Eu achava que a minha função era muito pequena, mas Jesus mostrou para mim que não, que o meu valor era grande e era muito importante o meu papel. Glória a Deus. Essas são as comparações, né? Pastora Raquel. Carinha de brava. Como é, pastor? Sua cara, gente, essa pastora é demais, tem um coração. Vocês ficam falando que eu tenho cara de brava? Não, gente, ela não tem cara de brava, ela tem cara de mulher rica, não tem? Tem cara de mulher rica. Que passe 2 anjos e diga amém. Pastora, como é exercer o seu governo como mãe solo? Primeiro, a graça e a paz a todas. Amém. Olha, não foi fácil. Foi 20 anos atrás, eu era uma intercessora com marido, 2 filhos pequenos. E de repente eu me vi viúva, com um ministério para começar, que eu já estava iniciando, que era de intercessão, e fiquei viúva do nada, né? Com 43 anos, fiquei viúva. Eu tinha a Larissa com 6 anos, o Danilo com 12, e um projeto de Deus na minha vida. Então eu tive que escolher, ou eu realmente mergulhava no meu ministério, no dom que Deus me deu, ou eu ficava em depressão em cima de uma cama com 2 crianças. E eu escolhi, eu optei
pela força do Espírito Santo, claro, a mergulhar no meu propósito e no propósito de Deus para minha vida, que é a intercessão. E foi difícil, irmãos, foi difícil, porque eu mergulhava mesmo, eu estava na igreja, eu estava nos cursos, eu fiz vários cursos de intercessão, batalha espiritual, tudo para não ficar numa cama com depressão. Não fiquei, viu, irmãs? Não fiquei. Fiquei 15 dias. 15 dias eu fiquei com a minha mãe dentro de casa, me ajudando. Depois eu fiquei sozinha com os meus filhos. E eu quero dizer para você que é casada, que tem seu marido, tem seus filhos, ser mãe, pai, né? Não é mãe, é pai. Danilo que fala, mãe, você não é mãe, você é pai, né? Você merece um presente Dia das Mães e Dia dos Pais, porque ser pai, irmãos, não é fácil, não é fácil. Então, o governo foi difícil, mas Deus me sustentou, né? Mesmo porque eu era de árvore, né? Eu era de raiz. Então, vô, pastor, pai, pastor, né? E então, tudo aquilo, Deus foi me levantando no propósito, e o propósito dele era na intercessão. E hoje eu tô aqui, irmãos. 20 anos depois, tenho um filho maravilhoso, né? Casado, tenho um netinho, um menino maravilhoso, um menino de oração. Ninguém sabe, o Danilo, aquele jeitinho dele, mas ele é um menino guerreiro. E eu sou a confidente dele, né? Tudo é eu, tudo mãe, então. Eu tô assim, e eu vou... Então ele vê em mim aquele pai que deixou ele com 12 anos. E ele viu essa segurança em mim. Então, para vocês que são viúvas que estão aqui, e eu conheço as viúvas dessa igreja, que também são pães. E assim, se fala muito, né, irmãos, em casal, em casamento, mas hoje eu quero falar aqui, pastora, sobre as pães dessa igreja. Mulheres de Deus, mulheres honradas que criaram seus filhos, casaram. Os meninos ali da Elisete, olha para ela e vê ela o que? Uma pãe. E ser pãe não é fácil, irmãos. Não é fácil. Você tem que ter um equilíbrio, né? Então, foi difícil, pastora. Eu acredito que um dos desafios, e a pastora pode falar um pouquinho mais, é aquilo que foi oferecido para Esther, né? Que foram os presentes. E aí vocês, acho que pães, acho que pensaram muito diante desses presentes, né? A gente fala dos pratos. Quantas oportunidades vocês tiveram de talvez até conhecerem pessoas que quando viram não tinha nada a ver com aquilo que o Senhor chamou para você fazer e não tinha nada a ver com os filhos. Então, pastora, eu acho que as minhas queridas amigas até teve alguém. Teve. Irmãs, essa pergunta foi muito boa, pastora. Muitas pessoas me perguntam isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Em 20 anos que eu sou viúva, nunca passou nem do outro lado da rua alguém falando assim: oi, vamos tomar um sorvete? Você que está assistindo pelo YouTube, sério? temos uma candidata, sim, transmitindo para mais de 1000 pessoas. Eu nem sabia que estava pelo YouTube. Mas é verdade, irmão. Sorvete, irmãos, já fica a dica, viu? Que sabor, fala o sabor. Não, é verdade. Vários anos me perguntavam isso. Não é possível, não é possível. Não, nunca, irmãos, nunca. Eu conheço algumas viúvas que tiveram esse encontro, né? Esse convite até, receberam flores. Eu nunca
Já avançou aí. Mas eu não, fiquei até com inveja santa, né? Porque eu não recebi. Mas assim, tudo é um propósito de Deus, né, pastora? Então eu creio assim, né? Tudo tem um propósito de Deus. Mas pensando, né, em quem é a pastora Raquel, se ela ainda não chamaram ela para um sorvete, eu tenho certeza que esse será um dos cuidados, né? De continuar esse legado, de continuar esse governo. Não é para qualquer pessoa que a pastora Raquel, né, vai entregar o coração dela, né, porque ela entendeu o governo dela, ela entendeu o propósito dela. Quando eu chamei ela para falar sobre esse assunto, até perguntei se ela estava confortável, né? E ela falou, não, eu super topo, vou mesmo. Porque assim, irmãs, hoje nós estamos casadas, né? E outras não. Só que a gente não sabe o que pode acontecer. Mas o que eu vejo na pastora Raquel é que Deus supriu tudo nos detalhes. Então eu vejo, pastora, eu vejo o cuidado de Deus, o zelo de Deus na sua geração e na sua família, na sua casa. E Delminha, como é exercer o governo como uma profissional? Eita, graça e paz, amadas, tudo bem? Amém. Puxa, são tantos desafios, mas eu acho que o maior desafio é a maternidade, porque ser mãe, ser esposa, ser profissional, no meu caso a liderança aqui na igreja, não é fácil. Às vezes você mistura os papéis, daqui a pouco as meninas que o digam, né? Aqui, daqui a pouco eu tô sendo RH com elas aqui. Mas para mim o meu maior desafio foi a maternidade, porque eu tive que deixar a Giovana com pouquíssimo tempo, né? Ela era bebezinha, então foi muito difícil essa fase. Eu tive que abrir mão, tive que fazer escolhas. Eu fiz a escolha de voltar a trabalhar, ela foi para a escola muito cedo. E acho que um outro desafio é um pouco do que a Lau falou. A gente sempre foi muito independente lá em casa, então nós sempre trabalhamos desde cedo. E eu me tornei uma profissional acima do meu esposo, né? Então, o Ebert, quem conhece, hoje ele é da área de vendas, eu sou coordenadora na área de RH. E por um período eu me achava, né? Virei uma pomba dentro de casa, né? Estufava o peito, assim, eu sou coordenadora. E essa fase foi muito difícil, porque eu me achava dona da razão dentro de casa. Eu falei, eu ganho mais, eu mando mais. E eu comecei a medir forças com ele dentro de casa. E isso me trouxe vários problemas. A Lau, que me acompanhou por um bom tempo, teve uma fase muito difícil, porque eu assumi o papel que era dele. Por me achar a profissional, por me achar a coordenadora, eu inverti o papel. Então, acho que esse foi o meu maior desafio como esposa e como profissional. É saber dividir as coisas, é saber que eu sou parceira, eu não sou superior a ele. E acho que esse foi um dos maiores desafios que eu tive, além da maternidade, foi dosar e ter esse equilíbrio. E olha só, né, que coisa séria, e é muito fácil a gente se deixar levar, né, por isso. Porque quando é um casal, quando são dois, né, a renda é um só. Se um ganha 5 e o outro 1, a renda é 6. Se um ganha, o contrário, o marido ganha 5 e a mulher 1, a renda precisa ser 6. E isso a pastora até falou que é motivo de divórcio. Só que assim, pode ser que hoje, né, hoje é a Thelma que ganha bem e o marido não, eu não sei se é a atual situação, mas que as coisas podem inverter e tudo bem com isso, né? Eu falo, né, em casa, muito em casa, e né, para quem eu conheço, que nós não podemos ser rivais dos nossos esposos. Nós não estamos casadas para competir nada. Às vezes eu vou falar alguma coisa e entende outro. Poxa, eu não quero, não estou nesse papel de rival. Se tem uma pessoa que mais quer ver o marido bem, o meu marido bem sou eu, precisa ser eu. Não é competição, mas é muito fácil a gente se achar, né, superior em diversas áreas, né?
Então, é entender que, né, o que Deus tem dado, né, para você, né, para nós no individual, na subjetividade, se é casado, é para os dois. Se tem filhos, é para a família. É lógico que tudo com acordo. Tem uns que, né, pagam mais, é lógico que ganha mais, às vezes as dívidas maiores, né? É que a nossa conta é o que eu ganho é meu e o que ele ganha é nosso. Isso, é mais ou menos isso. A gente quer, né? A gente quer isso. Mas não, irmãos. Então a gente precisa pedir para Deus sabedoria, porque é muito fácil a gente se deixar levar, né? Por conta do nosso ego. Ou coisinha difícil de mudar é o nosso ego, a nossa razão, não é? Esther era submissa, porque ela entendeu os conselhos do tio, ela entendeu o propósito. Ela poderia ter, depois eu finalizo sobre isso. E Thelma, falando sobre, né, falou um pouquinho dos desafios, que é conciliar tudo isso, administrar tudo isso, porque quem trabalha fora, né, quem tem emprego fora de casa, principalmente em cargo de confiança, é muito fácil a pessoa se doar 100% no emprego. E em casa traz o quê? Os cacos, o resto, sabe? Energia zero. Então, eu acho que o que a Thelma compartilhou é justamente isso. A gente ser sábio é isso, é administrar. Né? A gente não está falando aqui que tem mais valor quem trabalha fora ou quem trabalha dentro, não é nada disso. Mas é entender os seus papéis. Né? E o governo, ele não está para quem só trabalha fora ou não está para... E a submissão também não é só para a mulher que fica dentro de casa. Tem muita mulher que fica dentro de casa, que não tem emprego fixo, que é insubmissa. E tem muitas mulheres que dão duro lá fora e conseguem administrar família, marido, filhos. Então, é buscar, né? Buscar em Deus, é esse equilíbrio. E Thelma, e as alegrias? Você falou dos desafios. Quais têm sido as alegrias? Quando eu entendi, né, que tem que ter essa divisão, que ok, né, uns ganham mais, outros menos, a gente administra ali, mas acho que as alegrias foi quando eu me coloquei, né, deixei ele ser o sacerdote da casa, né, no sentido financeiro. E as alegrias foram as conquistas. Foram as conquistas que nós tivemos, viagem que nós fizemos juntos, a escola da Giovana, que era um sonho muito grande que a gente tinha. Então, quando eu entendi esse equilíbrio, eu comecei a conquistar as coisas. E não era um peso, eram conquistas leves, né? Porque às vezes a gente conquista, mas às vezes é tão pesada aquela conquista que você não tem prazer. Né? Então, quando eu entendi esse equilíbrio, quando eu entendi que eu tinha que conversar, que a gente tinha que sentar, se entender, separar os papéis, eu acho que foram todas as conquistas que nós fizemos juntos, independente de salário, mas as conquistas. Acho que isso foi o maior ganho, a maior vitória assim, que nós tivemos. E fora que agora, assim, é até engraçado, ontem aconteceu uma situação onde eu entreguei um projeto na empresa. E assim, hoje o negócio é tão leve que até ele, não, vamos jantar, vamos comemorar, porque você conseguiu e não sei o quê. Então agora a gente comemora juntos as vitórias. Não tem mais aquela coisa de disputa. Ele ganha e aí ele fica murchinho. Não. Hoje eu comemoro com ele as conquistas dele e ele conquista, né? E ele comemora as minhas. Que lindo, então acho que é isso. Sim, glória a Deus. E para finalizar, eu só vou falar brevemente sobre o governo que eu exerço, que para mim é o mais desafiador, que é o de ser mãe, é a maternidade. E a maternidade é um lugar de muitas realizações, mas de muitos desafios, né? A maternidade, ela vem sem um script. Ninguém sabe qual é a forma certa de ser mãe, né? A gente só vira mãe, se torna mãe a cada dia. E a gente busca em Deus, né,
estratégias para como ser uma mãe melhor, como educar os nossos filhos, né, no caminho do Senhor, né, da melhor forma. Eu confesso que é algo muito prazeroso, eu sou muito realizada em Deus, mas que de vez em quando eu fico exausta de tanto que suga, que extrai de mim todas as ferramentas, e olha que a minha mais velha só tem 8 anos, né? E aí quando veio a segunda, que é a Clarinha, aí eu achava lindo as duas, aquela relação de um olhar para o outro, outra pegar na mão e cheirinho, isso aqui. Só que agora elas estão na fase da briga. A mais velha acha que é a dona do barraco e quer bater, a mais nova quer bater na mais velha. E aí toda hora eu tenho que ficar, para, isso aqui. E aí a mais velha, como é a mais boazinha, por enquanto, é a que mais cede. Eu falo, filha, para. Mãe, mas foi ela que me bateu. Eu vi, filha, entende mais, cede mais. E eu sei que às vezes ela não aguenta. Ela não aguenta. Então é esses desafios que eu sei que ainda nem começou. Eu vou ficar separando muitas intriguinhas. Eu sei que elas se amam. Eu falo assim, porque eu achava que era tudo flores, assim, sabe? Que os irmãos não brigavam, que os irmãos... Claro, à vontade, pastora. Então, sobre filhos também, né? Como mãe, sozinha, sem marido, porque assim, né? Quando os filhos aprontam alguma coisa, você, olha, eu vou falar pro seu pai. E aí eu não tinha essa opção. É verdade. Né? Vou falar para Deus, né? Sim. Eu não tinha essa opção. Então, assim, foi difícil também, pastora. Sim, dividir, né? Porque né? a Larissa tinha 6, o Danilo tinha 12. Então, assim, e eu queria dar um recadinho para vocês aí. Eu sei que eu torço por cada uma de vocês que não aconteça isso com vocês, de ficarem viúvas. Mas, nessa possibilidade, eu quero te dizer o seguinte: quando você estiver sozinha para criar os seus filhos, que não é fácil, não façam como eu fiz no começo. Pastora, eu errei no começo, porque eu mergulhei no meu ministério, que era intercessão, igreja, enfim, mas eu esqueci um pouco os meus filhos. Não façam isso. Meus filhos não foram para shoppings comigo, não, na época, não iam no McDonald's, não. Eles iam para a igreja, para a escola, para a igreja, para a escola. Por quê? Porque eu estava num tempo que, se eu não me dedicasse na obra, eu ia morrer espiritualmente, e eu tinha medo de não conseguir. Então, eu errei nesse ponto, pastora. Eu me dediquei muito na obra e esqueci os meus filhos. Lá na frente, depois de muitos anos, o Espírito Santo tocou no meu coração para mim pedir perdão para eles, principalmente para o Danilo. Porque o Danilo, ele era maior, ele sofreu mais do que a Larissa, né? Porque era pai e perdeu o pai, já ia com o pai trabalhar, tipo assim, né? Nós tínhamos comércio, ele ia com o pai, então o pai para ele era tudo. Então foi difícil, pastora, foi difícil. Sim, e eu vejo que o meu esposo fala muito uma coisa sobre paternidade, e eu também trago isso para a maternidade. A maternidade, ela precisa ser provocada. Se você ficar em casa só cuidando da casa, ou fora, para quem trabalha fora, só cuidando fora, os filhos, eles passam entre os dedos, né? Eles precisam de tempo de qualidade. Hoje a gente tem as telas aí que muitas vezes nos ajuda, mas também é ruim. É ruim, a gente precisa, né? Quando a pastora fala isso, realmente, né? Às vezes, quando não é a mãe, é o pai que sai um pouquinho lá para fora, para a praça. Mas eles precisam disso. Eles precisam do contato. Eu vi um vídeo que fala que os filhos dependem da gente até os 10 anos. Depois, outras coisas vão atraindo eles, né? Eu falo assim, né? Na maior parte do tempo, né? Eu sei que tem filhos que são muito mais presentes.
mas na sua maior parte do tempo. Gente, 10 anos passa muito rápido, né? Então, esse é o meu desafio. Amo ser mãe. Eu falo que eu nasci para ser mãe. E passeando por todos esses propósitos, né? Por todos esses governos que as nossas irmãs compartilharam e aqueles governos que vocês exercem, o que fica nítido, né? Diante dos testemunhos, é que nós precisamos e vamos precisar de muita coragem para enfrentar as lutas, a enfrentar os revés da vida, a coragem de permanecer no governo de Deus, sabe? Porque é pesado, né? Mas o Senhor nos sustenta a cada dia. Então, se você está aqui e te falta, às vezes, coragem, força para continuar firme, ou então não tem exercido esses governos, viu que se perdeu, é tempo de voltar atrás, porque elas compartilharam, e se nós dessemos oportunidade para vocês, talvez vocês compartilhariam também, que quando a gente entende o governo, quando a gente entende o propósito, as coisas fluem. Sabe por que flui, irmãs? Porque quando a gente é obediente, a gente alcança o favor do rei. Quando a gente é obediente, o rei vê graça em nós. E quando a gente é desobediente, é o contrário de tudo isso. E Satanás quer nos modular, quer nos formar uma mulher não dependente do que Deus tem para as nossas vidas. Satanás sutilmente quer que nós sejamos escravas. E não viver o governo nos torna livres. Viver o governo não só nos liberta, como liberta o nosso povo. Uma mulher, a pastora falou bem, que a gente muda o ambiente, acorda mal-humorada em casa, a casa inteira fica mal-humorada. Agora acorda dando bom dia, glória a Deus, o quê? É assim. E olha só o poder que Deus tem que Deus colocou em nossas mãos, de mudar o ambiente, mudar o cenário. Então vamos sair daqui empoderadas em Deus, entendendo que Deus nos chamou para sermos submissas, para sermos auxiliares, para sermos profissionais liberais, mas entendendo que não é só uma área que eu preciso exercer, são várias áreas. É difícil? Mas aquele que nos dá suporte, Ele está aqui. E se for necessário, procura uma irmã. Irmã, pastora, está sendo pesado para mim. Pastora, está sendo pesado para mim, me ajuda. E aí, vamos para a mesa, vamos conversar. E aí daqui a pouco você vai perceber que as mesmas dificuldades que você tem, a outra também tem. No final vamos orar juntas. Conselho. Acabou-se o conselho, ninguém pede mais conselho. Está todo mundo aí, fazendo. E quando a gente percebe quantas coisas a gente deixou mal feito para trás, e aí precisa retroceder, precisa resolver. Então, irmãs, vamos sair daqui com as nossas forças renovadas, mulheres corajosas para assumir o nosso papel. Amém? Vamos ficar de pé.